Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts sobre gerenciamento de crise e sua multidisciplinaridade. Eu sou Roberta Leonhard, head da área de meio ambiente aqui do Machado Meyer, e hoje eu tenho o prazer de conversar com a minha querida sócia Juliana Abruzio. Juliana é head de Direito Digital, Tecnologia e Proteção de Dados. Ela tem mais de 20 anos de atuação nessas áreas, sendo uma das pioneiras no assunto, passando também pela academia com maestria. Juliana, seja muito bem-vinda. Oi, Roberta, obrigada. É um prazer estar aqui participando desta série, discutindo esse importante tema, gestão de crise, na minha área de atuação, do direito digital, cibersegurança. Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, muito obrigada pela participação. Os temas mais debatidos, para quem não atua na área, que vemos na mídia, nos jornais, com relação à sua área de expertise, é o cyber risk. E a gente acredita que esse risco pode trazer reflexos relevantes e podem alcançar qualquer empresa. Na minha área, por exemplo, meio ambiente, a gente tem riscos que vão alcançar parte das empresas, parte dos nossos clientes, né? Só aqueles que atuam com atividades potencialmente poluidoras. Mas o cyber risk me parece que pode atingir todas as empresas, né? Ainda mais em uma época de pandemia e de home office, onde todo mundo depende muito da informática. Nesse sentido, Juliana, qual pode ser o impacto de um incidente cibernético? Roberta, você falou muito bem, né? Hoje, todas as empresas, as pequenas, as maiores, as mais desenvolvidas ou as menores, mais artesanais, por assim dizer, elas têm uma dependência dos sistemas informáticos. Então, de certo modo, todas estão informatizadas, estão ligadas e funcionam em cima de sistemas, de softwares, dependem e utilizam a internet. Isso faz com que todas estejam sujeitas a riscos de segurança da informação, que você muito bem chamou de riscos cibernéticos. A gente tem um relatório recente que foi publicado faz cerca de 3 meses, foi no final do ano passado. É um relatório do Instituto Ponemon com a IBM que foi publicado sobre o custo de um incidente de segurança da informação. E ele traz uma série de informações, obviamente. Eu não vou poder escrever todas as informações do relatório, deixo aqui o convite para o nosso ouvinte aqui, se tiver mais interesse, resgatá-lo na internet, ele pode ser obtido facilmente pela internet e se aprofundar. Mas eu vou destacar algumas informações que o relatório traz. Ele fala sobre esses custos de um incidente de violação, né? Então, por exemplo, os custos de um incidente de violação de dados, eles aumentaram muito. Esse relatório da Ponemon e da IBM, eles indicam de 10% foi o aumento, que é bastante relevante, de um ano para o outro, porque é periódico, tá? Esse levantamento que eles fazem. Então, a gente está falando aqui de um custo de um aumento de 10%, e eu queria destacar que os vetores que eles usam para fazer essa soma, que eu já vou dizer aqui o número para vocês verem do que a gente está falando em questão de valores nominais, eles usam aqui 4 centros de custos para chegar a uma soma. Eles verificam detecção e escalabilidade, eles verificam negócio perdido, quanto que aquele incidente fez com que a empresa tivesse de negócio perdido, ou seja, atividades que eles tentam minimizar, a perda de clientes, a interrupção dos negócios, perdas de receita, resposta pós-violação, né? Então, atividades que tem que empreender para auxiliar a vítima de violação, se comunicar com a empresa, atividades de reparação para a vítima, contatos com autoridades, reguladores, stakeholders, a questão das notificações que tem que fazer para todos esses stakeholders. Então, são basicamente esses 4 centros de custos que eles calculam. Essa é a forma, a metodologia de cálculo para eles chegarem ao número. O
custo total médio de uma violação, eu vou pegar aqui a que eles colocaram como ransomware, que é um dos tipos de ataques. O ransomware, que é aquele que quando o hacker, ele vê uma vulnerabilidade no sistema informático da empresa, ele entra, ele sequestra, entre aspas, né, porque juridicamente não é um termo correto, tecnicamente, ele sequestra uma base de dados e ele fala lá para o empresário, olha, eu tomei essa sua base de dados e para eu te liberar isso, eu exijo aqui um resgate de tantos R$1.000 e geralmente se cobra em criptomoedas para não ter a rastreabilidade, ele não CP. O custo médio é de 4,62 milhões, né? E isso envolve esses centros de custo. E aí, um custo médio, por exemplo, de uma violação de um nível mais baixo, um outro incidente, 2,3 milhões. O custo médio de uma violação em ambiente de nuvem híbrida, 3,61 milhões. Então, vejam, né, que os valores são muito altos, realmente. Eu estou falando aqui, o cálculo é feito em moeda, dólares americanos. E as violações de dados, eles também calcularam que levaram mais de 200 dias para serem identificadas e contidas. E isso também faz com que esse custo seja tão alto. Então, veja que realmente isso mostra que o mercado, ele ainda tem um certo despreparo. Por mais que seja algo que todo mundo saiba que vai acontecer, ainda há um certo despreparo, porque o tempo de reação e o tempo de reparação ainda é muito longo. Juliana, eu estou adorando me atualizar com relação aos riscos cibernéticos. Os custos podem ser tão impactantes quanto um rompimento de barragem. Eu realmente estou impressionada. E com isso em mente, como as empresas, nossos clientes, ouvintes, podem se preparar para uma crise cibernética? Muito bem, aí que entra a questão da governança, né, da segurança da informação. Então, como que a empresa ela tem que se preparar para que o incidente de segurança da informação, o incidente seja respondido da forma mais rápida possível. É lógico que sempre pode haver um descompasso, né, porque a gente sabe que existe um grupo, né, da criminalidade, organizações aí que frequentam a Deep Web, que estão sempre interagindo, tem uma sofisticação de grupos criminosos que têm aí técnicas muito sofisticadas nessa parte informática e pode sim haver um descompasso, mas a gente não pode colocar aí para essa caixinha e dizer que pronto, vai ser assim e que não dá para resolver as coisas. Pelo contrário, a gente verifica que os problemas que existem nas empresas não é por conta de eventual descompasso dessa técnica sofisticada de grupos criminosos aí que detêm uma técnica sofisticada, é por falhas da governança da empresa. Então, tudo começa, Roberta, com um bom plano, uma boa governança desenvolvida, madura, que tem que conter um plano de resposta a incidentes. Isso tem que ser feito, né, com algo que a empresa, quando acontecer, né, quando aí fazendo uma comparação para a sua área. Quando romper a barragem aqui no mundo informático, nos sistemas, rompeu a barragem aqui do nosso lado. Não é aqui, nesse dia, nesse momento, com a barragem rompida que a gente vai tomar as decisões. Não, aqui é abrir o livro, abrir o playbook e começar a seguir. Não é aqui que você vai tomar que vai se opinar, que vai se tomar decisões. Não, aqui é seguir um protocolo que foi feito em um momento anterior e se tomou decisões estratégicas, que se pensou. A mesa de crise, ela vai executar, né, o plano que foi colocado anteriormente. E aí nós temos várias recomendações de órgãos, de vários frameworks, por exemplo, como o NIST, né, que é um importante órgão americano, que nós podemos usar como paradigma, só para citar um deles,
né, para nos guiar nessa elaboração, na redação desses planos de incidente. Então, eu vou colocar aqui, pincelar algumas coisas para os nossos ouvintes terem uma ideia de um plano de respostas nessa área de cyber risk. Então, ter o objetivo, a missão, do que é um plano de resposta, aprovação da liderança da empresa, ter a colocação do que vai ser a abordagem desse plano de respostas, quais são os papéis e responsabilidades, a estratégia de comunicação, tanto interna quanto externa. As pessoas, a empresa muitas vezes se lembra da comunicação externa, se esquece da interna. As métricas para medir a efetividade. Além disso, tem que descrever um plano geral para responder a esses incidentes, né, fazendo um detalhamento a partir do plano geral, definir, né, com essas definições das responsabilidades, desde os papéis até o detalhe do que cada um vai fazer dentro do perímetro de atuação de cada um, porque aquilo estourou. Então, nesse momento, nada pode dar errado, né? A gente tem que saber que os papéis vão ser cumpridos, que aquela pessoa, ela vai exatamente ser capaz de cumprir aquela função. Ela tem a capacidade técnica, ela tem a capacidade subjetiva para também cumprir aquela função. E ter o plano B, né? Se aquela pessoa está naquele momento dentro de um avião, se aquela pessoa eventualmente está doente, ela está inacessível, tem que ter um plano B. E assim vai se desenvolvendo todo o plano de resposta, que alguns chamam de playbook, né? A gente está falando da mesma coisa. E eu citei, eu quero destacar isso, que é a aprovação da liderança. É realmente um item bastante complexo. Ter a aprovação da liderança, isso significa realmente dar validade a esse plano de governança, né? Então, como convencer a liderança, essa cultura da empresa, sobre a importância desse playbook, desse plano de resposta a incidente, ou seja, que desde lá de cima, né, a gente vai permeando toda aquela organização, esse organismo vivo que é uma empresa, para que isso permeie toda a organização e realmente funcione. Juliana, eu não quero me tornar repetitiva aos nossos ouvintes que têm acompanhado os episódios anteriores, mas quando você fala da governança e liderança, eu não posso deixar de lembrar dos critérios ESG, na sigla em inglês Environmental, Social and Governance, ou ambiental, social e governança. Como é importante pensarmos nos critérios ESG que são utilizados pelos investidores para sua tomada de decisão informada e responsável, e como realmente os temas de gerenciamento de risco e de gerenciamento de crise estão relacionados, né? Por isso que é um tema tão instigante, para não falar apaixonante, Juliana. E nesse sentido, eu fiquei aqui com uma dúvida. Quais tipos de incidentes cibernéticos que podem ocorrer? Boa pergunta. Hoje existe até uma certa confusão no mercado e ela é esperada. Por quê? Porque é uma pauta comum em razão da LGPD, que é, de certa forma, recente, né? A nossa Lei Geral de Proteção de Dados é de 2018, entrou em vigor mais recentemente, então o mercado ainda está vivendo a onda da adequação a essa lei. Ainda a gente já está quase que no final desta fase de adequação, mas ainda estamos vivendo essa fase. Repito, já no seu final, mas ainda estamos nela. Então, quando se fala em incidente, se fala em vazamento, existe uma tendência de se pensar logo em proteção de dados, vazamento de dados pessoais. Até porque os jornais se ocupam muito desse tipo de matéria. De novo, em razão até dessa pauta da LGPD. Mas quando a gente fala em gestão de crise, de cyber risk, em tudo que a gente está falando até aqui, Roberta, a gente está falando de algo maior. Vamos lembrar de gênero e espécie. A gente está falando de um gênero maior. E a gente tem em uma dessas espécies lá a caixinha de proteção de dados, de LGPD. Ou seja, um incidente
pode envolver dados pessoais. Ou seja, eu posso ter o vazamento de uma base de dados da empresa que vai, eventualmente, envolver titulares de dados. E aí eu tenho que ter, obviamente, uma preocupação em relação a isso. Ou seja, eu vou ter que me submeter ao sistema legal que está operando, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai determinar que o titular seja avisado, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados seja avisada, conforme está lá detalhado na lei. Acho que aqui não é o momento da gente entrar nestes detalhes, mas tem lá as especificidades, né? Quando eu devo avisar o titular, quando eu devo avisar a autoridade, prazos, como fazer, quando fazer. Tá? Então, aí envolve titular de dados. É dado pessoal? Ok, eu vou seguir esse sistema legal, eu tenho que me submeter à LGPD. Mas eu tenho outras situações. Eu posso ter situações em que houve um vazamento de uma base de dados que eu não tenho dados pessoais. Eu posso ter, por exemplo, dados envolvendo, vamos dizer aqui, dados estratégicos de empresas, relações comerciais entre pessoas jurídicas, que não estão sob as regras da LGPD, que regula apenas dados pessoais de pessoas físicas. Então aqui aqui não é incidente de segurança. Lógico que é. Vamos lembrar do gênero e espécie. Só que eu não estou lá na espécie de incidente de dados pessoais, mas eu continuo tratando de um incidente de segurança da informação. E aí, então não tenho lei que proteja? Lógico que eu tenho. Eu posso ter aqui o vazamento de dados estratégicos da empresa, segredos comerciais, né? Então eu posso até estar falando, eventualmente, de uma sabotagem, posso estar falando de uma concorrência desleal, de um ex-sócio, né? Ou de um concorrente que está fazendo, eventualmente está tentando desviar ou está tentando sabotar a empresa, né? Quantos casos nesses 20 anos eu já enfrentei, já participei, que nós tivemos casos reais, que a gente depois chega na autoria e verifica que era um ex-sócio ou é um concorrente. E existe esse tipo de coisa, não é só em filme não que a gente vê. E aí não tem dado pessoal na mesa, é realmente questão de dados estratégicos de empresas. Então esse é um ângulo de análise aí que a gente classifica que não é dado pessoal. Um outro ângulo de análise, a gente também pode fazer uma separação entre incidentes que o ataque vem de fora, então são ataques externos, então tem aí o que a gente chama de ataque de força bruta, o ransomware é um caso desse, né, que o hacker, ele vem de fora e ataca a empresa, ou um ataque de DOS, eu não quero aqui ser técnica, até porque não é minha formação, também não teria propriedade para entrar nessa parte, mas o ataque de DOS é bem comum, é bem falado na imprensa, né, ele é capaz de derrubar o sistema da empresa, então o ataque é coordenado, simultâneo de vários que derrubam o sistema, então é de fora, né, mas a gente tem o contrário, a gente tem um ataque interno, então, que pode ser proposital ou não. Você pode ter um colaborador que ele não está seguindo as políticas de segurança da informação, ele está lá dormindo no treinamento importante de segurança da informação, está nem aí, o famoso tô nem aí, isso aqui é uma bobagem, quando na verdade não é, tudo isso é muito importante hoje em dia, e ele clica no link, ele deixa passar um phishing pelo e-mail dele, ele se deixa contaminar na máquina que ele usa na empresa, instala um arquivo malicioso, ele acaba contaminando o sistema da empresa. Ou seja, o próprio colaborador tem má intenção, ou seja, por negligência. Ele acabou que promoveu um incidente internamente, né? Ele mesmo promoveu. Ou o próprio colaborador interno, ele com má intenção, ele está lá dentro, ele já tem um intuito de prejudicar a empresa, né? Então, vou te dar um caso concreto, por exemplo, de um de tantos, tá? Isso que eu vou falar é uma história repetida, que se repetiu em vários outros casos. Um colaborador que vai sair, então ele já tem lá um planejamento, que ele vai para um concorrente, então ele vai não só copiar os dados da empresa, que ele vai levar para o concorrente, como ele também quer prejudicar a empresa, então ele vai destruir uma série de dados. Então, ele vai lá e faz uma lambança, vamos usar esse termo coloquial, faz uma lambança no sistema da empresa. E
Então, também é um colaborador, não é um hacker de fora, ele não está usando força bruta, ele está lá dentro, né? E ele está lá fazendo também um incidente de segurança da informação. Então, você veja que o sistema informático, a empresa, né, pode sofrer esses incidentes operacional, atípico, de tudo quanto é lado e de tudo quanto é forma. Por isso que a empresa tem que estar preparada, não apenas sob o ponto de vista técnico, operacional, de segurança da informação, e é quem vai cuidar disso? É o setor de TI junto com o setor de segurança da informação. É o famoso CIO, ou, né, o Chief Information Officer e o Chief Security Officer, junto com o setor jurídico, o legal, né, que vai ter que preparar todos esses documentos, vai ter que participar disso. Na mesa de crise, é importantíssimo ter uma cadeira do jurídico, porque o que a gente vê? Na hora que acontece um incidente de segurança, muita prova é contaminada, a cadeia de custódia, que é como se preservam essas provas eletrônicas, elas são contaminadas, elas não são capazes de serem preservadas de modo que depois eu possa comprovar a trilha, a forma como aconteceu o incidente. Depois isso me prejudica para, eventualmente, buscar a autoria ou comprovar, te chamam na empresa, o presidente, o diretor fala, eu sei que é fulano. Tudo bem, vocês sabem, mas a forma como vocês reagiram a esse incidente, o que vocês fizeram, vocês contaminaram toda a prova eletrônica. E a gente não consegue agora provar, né? A materialidade e a autoria estão totalmente comprometidas. Fora os compromissos, os deveres legais que a legislação impõe, da própria Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente estiver naquela caixinha de incidente de dados pessoais, e outros setores regulados. Quando a gente estiver no campo de incidente de segurança de uma empresa que se submete à CVM, ou ao Bacen, ou a regulação dentro de outros setores regulados. Hoje existem regulações cada vez mais fechadas nesses campos, né? Então, por exemplo, dentro do campo de meios de pagamento, no campo das empresas, o setor regulado bancário, né? A gente tem a 4893, ou a gente tem a resolução 85, elas falam do quê? Elas falam de cyber risk. Então, é preciso sempre ter o jurídico na mesa para certificar de que essas regras estão sendo cumpridas no antes, no durante e no depois. Até porque a gente tem que, depois que acontece tudo, fazer o quê? Lições aprendidas, né? Então, eu consegui, depois que acontecer, ter aqui lições aprendidas, isso é um exercício muito precioso, que não pode ser dispensado, porque justamente é um momento muito rico para que eu consiga evitar e economizar no porvir. Porque hoje é sabido que todas as empresas vão passar por incidentes de gravidade leve, média e maior, né? Sim, de todos os níveis de gravidade, todos. Isso é certo, todas as empresas passam. Agora, como elas se posicionam em relação a isso é que vai fazer a diferença e vai fazer com que elas continuem a sofrer e a gastar, né? A terem esses prejuízos com esse tipo de incidente. Juliana, como já falamos aqui em um outro episódio, que a crise vai acontecer é quase certo, mas quando ela vai acontecer é algo impossível de ser previsto. Agora, com a sua fala, eu nunca mais vou reclamar dos treinamentos de proteção cibernética aqui do escritório, que tem até prova ao final, para saber se a gente realmente prestou atenção. Como é importante o investimento nessa área e que bom que temos uma sócia absolutamente preparada para o caso de algum incidente. Não adiantaria nada termos a experiência, né, técnica em gestão de crise e não sabermos a matéria. Juliana, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza de que nossa audiência pôde aprender muito sobre o assunto. Roberta, eu quem agradeço, um prazer estar aqui com você. Também deixo aqui um abraço para todos os nossos ouvintes. Até a próxima.
Muito obrigada pela participação de todos. Esperamos vocês nos próximos episódios. Até mais! Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.